A T238 me mandou a nova FCU deles, a Meteor, e hoje vou trazer o review completo dela para vocês. Fala galera, beleza? Você jogador de Airsoft com certeza já notou que nos últimos anos o sistema HPA se popularizou muito aqui no Brasil e hoje a gente tem muito equipamento HPA em campo, diferente de alguns anos atrás quando eu comecei. Para quem utiliza o equipamento HPA sabe a importância que a FCU tem, e você jogador de Airsoft que nunca teve contato com o sistema HPA e acha que é só conectar uma mangueira e sair correndo disparando igual um louco no campo, calma que hoje eu vou te explicar o que é uma FCU. A FCU basicamente é o cérebro do sistema HPA. Nele você vai fazer todas as configurações que vai melhorar o desempenho do seu equipamento. Diferente do sistema elétrico, para você mexer na performance do equipamento, você depende de vários fatores. Por exemplo, se você quer aumentar o volume de ar do seu equipamento, você vai ter que mexer no cilindro, você vai ter que mexer na mola. Se você quer aumentar a velocidade do seu equipamento, você vai ter que mexer em engrenagem, vai ter que mexer em motor. No sistema HPA não existe isso. Todas as configurações de performance do seu equipamento é feita através da FCU. Explicado o que é uma FCU, então bora abrir a caixinha e ver o que tem aqui dentro. Bom, abrindo a caixa, primeiramente a gente vai ter aqui o manual de instruções, manualzinho da T238. Também vamos ter aqui um patch para você colocar no seu loadout, já com as inscrições aqui dizendo que é da Fire Control Unit, ou FCU. Vem aqui também alguns cabinhos extras de conexão. É necessário ter um entendimento de eletrônica, que ele precisa ser soldado. Esse cabo aqui é o que vai na placa de gatilho. E esse aqui é caso você use Gel Blaster, ele faz a alimentação do magazine. Se você está fazendo um upgrade do seu equipamento, não precisa se preocupar com esses cabinhos, porque a FCU é compatível com os cabos originais. E essa aqui é a FCU da T238. Comparando aqui as duas, essa aqui é a FCU original da Polarstar e a da T238. A gente pode notar que ela é um pouco mais robusta, mas não se preocupe que ela cabe perfeitamente dentro do tube stock. Aqui a gente pode ver que ela possui as mesmas conexões da FCU original da Polarstar. Com a diferença que ela não tem esse cabinho aqui para fazer a conexão na bateria. A bateria é ligada no lado posterior, diretamente na placa. Essa é a segunda versão de FCU que a T238 lança. A primeira versão era uma versão Bluetooth que eu não cheguei a utilizar. Então até mesmo para fazer esse vídeo, eu conversei com alguns amigos que tiveram ou que ainda têm, para saber quais problemas que eles tiveram com a versão anterior, para saber se foram corrigidos nessa. Um dos principais problemas que me falaram da versão anterior é que ela não tinha conectividade com o sistema iOS. Ou seja, se você tem um iPhone e você tem a versão Bluetooth, provavelmente você não vai conseguir baixar um aplicativo para fazer o controle. Consequentemente, você não vai conseguir configurar o seu equipamento. Essa versão já não tem esse problema, porque ela tem uma telinha OLED aqui com o joystick, então você faz a configuração diretamente nela, assim como é a FCU da Polarstar. Com a diferença que essa tela aqui é uma tela OLED, então ela tem uma iluminação muito boa e você consegue ter uma boa nitidez até mesmo no sol forte. Esse é o tipo de iluminação que ela tem. O segundo problema que me falaram foi a perda de configurações. Na FCU da T238 você pode configurar até 3 equipamentos diferentes. Então um amigo específico me falou que ele fazia a configuração da FCU1 e depois da FCU2, e quando ele ia ver, tinha perdido todas as configurações da FCU2. Às vezes perdia da FCU1 também. Pra gente que joga de HPA, a gente sabe o quão problemático é você perder uma configuração do sistema. Você perder as configurações do sistema é um processo muito trabalhoso para você fazer o ajuste fino. Você perder as configurações significa que você vai ter que fazer toda aquela configuração de novo, e às vezes demora horas para você conseguir ajustar. Inclusive é o terceiro item que me relataram de problema, a dificuldade de configurar a FCU da T238. Acredito que essas pessoas que tiveram problema com configuração devem ter cometido o mesmo erro que eu. Sabendo daquela informação que eu poderia configurar ela e perder as configurações, e que demora muito tempo para a gente fazer uma configuração de ajuste fino, o que eu fiz? Eu peguei as configurações que eu já tinha calibrada na minha FCU original e só repassei para a FCU da T238 e fui jogar, porque eu ainda não tinha tido tempo para testar se realmente perdi as configurações ou não. O que aconteceu? Passei todas as configurações que eu já tinha, defini os mesmos parâmetros, fiz uns testes ali antes do jogo, estava funcionando o equipamento e fui jogar. Passado algum tempo de jogo, quando o meu magazine passou da metade, eu comecei a ter muita falha de alimentação. E pra gente que joga de HPA, a gente sabe que falha de alimentação na HPA é questão de configuração. Então eu tive que abrir meu equipamento ali no meio de jogo, mexer nas configurações, voltou a funcionar e eu continuei o jogo. Aqui, na nossa reta aqui, ó. Na nossa reta aqui, ó. Não tá alimentando, não. Então depois desse jogo eu peguei o equipamento, sentei e fiz a configuração toda manual e cara, consegui um bom resultado. Para mim, em questão de precisão, ficou muito melhor do que estava antes, apesar que não consegui um ROF tão elevado nas configurações sem dar falha de alimentação. Então acredito que ali, mesmo ambas trabalhando em milissegundos, há uma diferença ali, casas decimais entre esses milissegundos aí para frente. E na questão de perder as configurações, fiz dois testes. O primeiro eu fiz umas configurações aleatórias nas 3 opções de FCU, depois eu retirei a bateria
bateria, deixei algumas horas, conectei a bateria novamente e fui lá olhar e realmente estava com as configurações. Depois eu retirei a bateria novamente, deixei ela sem a bateria durante uma semana. Quando eu liguei, permaneceu todas as configurações. Então não achei esse problema de perder configuração. Inclusive já tem mais de um mês que ela chegou para mim, que eu tô testando, e até hoje eu não tive problema com perder as configurações daquela configuração depois que eu calibrei ela. Então é isso, basicamente os problemas que me relataram da versão anterior, não consegui identificar nessa nova versão. E para mim, o desempenho de distância e alcance dela melhoraram bastante. Em contrapartida, eu estou jogando com ROF muito abaixo do que eu jogava antes. Mas para compensar isso, essa versão, diferente da versão original, tem a função de binário. E cara, é insano jogar de binário na HPA. Eu já tenho um gatilho eletrônico da T238 no meu equipamento elétrico. Eu já achava absurdamente rápido. No HPA chega a ser obsceno você jogar de binário. Como o campo aqui que eu jogo permite full, binário, bust, então alguns jogos eu tenho jogado com binário e cara, é muito rápido. Agora chega de enrolação, vou aqui para a bancada e vou mostrar todas as configurações que ela tem. Aqui na tela inicial ela te apresenta algumas informações. Então 0 minutos, eu acabei de ligar a bateria, o tempo que a bateria foi conectada nela, a tensão da bateria que você está utilizando, qual a configuração de FCU que você está utilizando, lembrando que ela tem até 3 configurações, você pode configurar 3 equipamentos diferentes, então aqui é FCU1, e aqui uma média do ROF de acordo com o padrão de configurações que foram colocados nela. Ela não tem aquela configuração igual a FCU da Polestar, que você vai lá e configura o ROF manualmente. Então aqui vai depender dos padrões de configurações que você colocou nela lá no DN, DP. Então aqui acessando ao menu, você vai ter o setup, no caso aqui é FCU1, aí você pode alterar aqui para qual FCU que você quer configurar, dependendo do seu equipamento, você pode configurar até 3. Nesse segundo modo, o Engine Type, você vai configurar ali qual é o equipamento que você está usando, qual a engine que você está usando. Então no meu caso é uma dupla solenoide, eu tô com CB1. Aqui você pode inverter o seletor, no caso aqui tá normal, semi full, mas você pode colocar o full no seletor do semi. E autoload é para quem usa Geoblaster, e aqui você pode definir o tempo de carregamento do magazine. Abaixo a gente vai ter um modo de jogo, então aqui eu vou configurar o modo de disparo de cada seletor. Então aqui no semi-alto tá no binário, mas eu posso colocar aqui no semi, ou posso colocar bush até 9 disparos. Então se o local que você joga, o campo que você joga, permite o uso de binário, de bush, de full, cara, isso aqui faz uma diferença muito grande. Na opção de full alto, você não consegue configurar a opção binário, você vai conseguir configurar até o bush até 9. Então você coloca ou no full alto ou o modo bush, que é uma coisa diferente que eu notei em relação ao sistema das AEGs, né? O gatilho eletrônico da AEG, você consegue configurar aqui no full alto, você consegue configurar o semi e o binário também. Na FCU você não tem essa configuração, você consegue só colocar o full alto ou bush, e o binário você consegue configurar apenas no semi alto. Então o modo ramp ou o modo paintball, como tem em alguns lugares descritos, basicamente quando você começa uma cadência de tiro muito alto no semi, ele vai ativar automaticamente o full. Então você tá ali numa cadência muito alta de disparos, ele vai entender que você precisa de full e ele vai dar uma rajada no full. O modo sniper basicamente é um delay no gatilho, ou seja, se você configurar aqui, por exemplo, 1 segundo, ele vai demorar 1 segundo entre um disparo e outro, ou seja, você pode apertar o botão ali antes de 1 segundo que ele não vai fazer o disparo. Então você pode aumentar esses valores aqui até 3 segundos. Então se você colocar aqui em 3 segundos, você efetuou um disparo, você pode apertar o gatilho ali que ele não vai disparar, a menos que tenha passado esse tempo de 3 segundos. O próximo item é a performance, né? Aqui é onde realmente você vai configurar todos os padrões de performance da sua HPA. Diferente, por exemplo, da Polestar que eu uso, aqui você pode configurar tanto no semi quanto no alto. Então você pode colocar configurações diferentes em um dos dois. Então de repente, por exemplo, no semi eu quero uns disparos mais precisos. Quando você coloca uma precisão muito grande aqui nas configurações, você acaba perdendo muito a sua capacidade de velocidade nos disparos, o seu ROF cai muito. E quando você coloca um ROF muito alto, acaba você perdendo a precisão. Então você pode fazer configurações diferentes aqui pro semi e pro alto. Eu deixo um pouco mais preciso no semi, e quando eu coloco no alto, posso colocar minhas configurações baseado mais em velocidade de desempenho. Acessando aqui as configurações, você vai ter o Pop Dual, e aqui tem uma configuração nova, que é o delay do Pop, que esse não tem na FCU da Polestar. Na verdade, pelo que eu vi, ele até tem, mas é um campo travado que ele não te mostra para você não fazer alterações nele. Ele já tem um valor pré-definido e ele não deixa você fazer alterações. O resto é a mesma coisa da Polestar, o Nozzle Level e o Nozzle Delay. Apesar que essas configurações de milissegundos aqui, como eu tinha falado anteriormente, elas não baixam com a FCU original, então não adianta você chegar lá. Por exemplo, na minha Polestar, eu uso aqui no Pop Dual, eu uso em torno de 20 milissegundos. Aqui eu tô com 45 para mim ter uma variação menor de FPS. Aqui também nas configurações do Nozzle, se eu não me engano, eu uso 16 e 14, por aí. E aqui você vê que as configurações são muito maiores e acaba que a cadência também
diminui. Então as configurações aqui ficaram bem mais altas do que na FCU que eu utilizava, mas isso não me impediu, no modo binário pelo menos, de ter uma resposta rápida no gatilho. E no modo semi, a menos que você tenha um gatilho duplo ou faça uma espécie de dedilhado ali, normalmente a gente não consegue disparar tão rápido quanto a HPA permite. No modo alto você vai ter os mesmos padrões de configuração, e aqui ele já te dá mais ou menos uma base do seu ROF que você vai obter. Quanto menores os valores aqui, mais rápido vai ficando, mais alto vai ficando o valor do ROF. Então ele já vai te dizendo ali mais ou menos quanto de ROF você pode chegar. Nesse caso aqui, nas configurações mínimas, ele coloca até 62,5 de ROF. Friction é para evitar aquele disparo mais xoxo quando você passa muito tempo sem realizar um disparo. A gente sabe que a HPA, quando você passa ali um tempo determinado sem fazer nenhum disparo, principalmente quando o tempo está muito frio, ela sai um tiro mais xoxo. Então que você vai aumentar a velocidade apenas no primeiro disparo. Então você pode definir aqui o tempo de espera, ou seja, aqui está no caso 12 segundos. Então quando passar 12 segundos sem houver nenhum disparo, ele vai aumentar um valor de milissegundos de 10 em milissegundos. Você pode configurar isso aqui também de acordo com o que você quiser. Então ele vai dar uma força maior no primeiro disparo para evitar aquele tiro mais xoxo, do arrasto dos componentes internos ali do motor da HPA. O próximo item é um limitador de BBS. Aqui eu deixei desligado, né? Mas você pode deixar ligado aqui para caso você queira fazer uma espécie de simulação. Por exemplo, aqui tá no valor 10, se eu deixar ele ligado aqui, então a cada 10 disparos ele vai me dar um delay ali no meu disparo, como se eu estivesse fazendo uma recarga de magazine, né? Como se eu estivesse trocando magazine. Então, se você tá ali com um magazine de alta capacidade, você pode colocar valores aqui, por exemplo, numa operação RA, você coloca aqui o valor de 30, então a cada 30 disparos ele vai dar ali um tempo ali, como se você tivesse feito o carregamento do magazine. É óbvio que a maioria dos jogos, pelo menos os que eu participo, eu não gosto muito de SAR nem RA, mas eles não permitem isso, você realmente tem que fazer a troca de magazine. Mas, se o seu campo aí permite, pode ser uma alternativa. Agora, voltando lá para o menu principal, aqui a gente vai ter o recorde, que nada mais é do que a gravação aqui, o tempo que ela está ligada e quantos disparos já foi realizado. Aqui no próximo menu, o sensor, é para você fazer os testes se o seu equipamento está funcionando. Então, se ele tivesse conectado aqui no meu equipamento, eu apertasse o gatilho, ele ia piscar esse quadradinho aqui mostrando que o gatilho estava sendo acionado. Se você trocar o seletor também do safe por semi ou por alto, ele vai piscar aqui também, mostrando que foi feita essa alteração. E o magazine, no caso de Geoblaster também, né? E o último padrão de configuração, o Power Pictures. Aqui você vai configurar o display, né? Quanto tempo ele vai ficar ligado, a intensidade do brilho, você pode diminuir aqui ou aumentar. Ele aqui no máximo fica muito visível durante o dia, principalmente no sol. Você consegue ver muito melhor do que a FCU da original da Polarstar. Aqui é o desligamento automático, então no meu caso deixei aqui em 60 minutos, você pode colocar em 30 ou 60. Passou esse tempo aqui, se não houver nenhuma movimentação com o equipamento, se você não realizou nenhum disparo, ele vai desligar automaticamente a FCU. Isso economiza um pouco de bateria para você. E o último item é uma proteção de bateria. Para mim é o melhor item que tem dessa FCU. Por quê? Porque eu já perdi muita bateria por esquecer a bateria conectada no equipamento. Eu sou mestre em fazer isso, sair do jogo, guardar o equipamento sem desconectar a bateria. Então aqui, quando você chega numa carga que seja prejudicial para sua bateria, que ela está consumindo muita carga ali, ela já baixou muito, então ele faz o desligamento automático, mesmo se você estiver em jogo. Contrário desse aqui, que ele vai desligar a FCU apenas quando você estiver ali um tempo parado, esse aqui, se você estiver jogando e a bateria tiver descido o nível que não é mais seguro para ela, ele vai desligar automaticamente, vai travar seu jogo. Mas em compensação você vai preservar a sua bateria não tendo que comprar outra bateria. E é isso, essas são todas as funções que a gente tem aqui na FCU. E é isso, galera, muito obrigado por chegar até o final do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. Queria agradecer também a T238 por essa nova oportunidade de testar mais um produto deles. Se vocês não viram, eu já testei aqui um tracer deles. Eu vou deixar o card aqui do lado. E espero que a T238 um dia traga todo o sistema HPA. Já que eles já têm a placa de gatilho e já tem a FCU, falta o motor agora. Acredito que com isso, a popularidade do HPA no Brasil tende a aumentar, já que a T238 sempre traz um produto de ótima qualidade, com preço bem abaixo do mercado. Sem contar que a T238 ela envia para o Brasil pelo próprio site dela e ainda tem uma loja no AliExpress. Ou seja, o método de importação deles é muito mais fácil você comprar numa loja tradicional americana, porque os fretes hoje para o Brasil estão altíssimos. Vou ficando por aqui, não se esquece de se inscrever e deixar o like, e eu vou deixar o vídeo aqui do tracer aqui do lado. Valeu!